A notícia aqui é do Comitê de Direitos Humanos da ONU, Isso. Que tomou uma decisão bastante importante, bastante histórica. O comitê condenou a Espanha pela condenação que a justiça espanhola fez em relação ao Baltasar Garzón, o ex-juiz. Vamos só lembrar o que aconteceu. Em 2012, ele foi julgado, o juiz foi julgado, e acabou, basicamente, sendo expulso da magistratura na Espanha, depois de ter investigado o quê? Os crimes do franquismo, só isso, né? Imagine o que ele não remexeu ali. Bom, ele foi basicamente julgado, foi expulso da magistratura e entrou no Comitê de Direitos Humanos da ONU com uma queixa. E essa queixa levou muito tempo, insisto, a justiça internacional ela é lenta, não é exatamente algo acelerado, porque, inclusive, precisa passar pelos trâmites diplomáticos, etc. Mas, hoje, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, quase 10 anos depois daquele caso, então, condena a Espanha e diz que o que aconteceu com Baltasar Garzón foi injusto e arbitrário. Aí você poderia me perguntar, né, e nós com isso? Bom, essa é uma decisão que abre um precedente, porque pela primeira vez o Comitê de Direitos Humanos da ONU julga uma justiça, um sistema judiciário, e determina que aquele sistema judiciário não foi imparcial na sua decisão. E há um outro caso, perdão, o Comitê de Direitos Humanos da ONU deixa muito claro que isso abre um precedente. Olha só, existe um outro caso em tramitação no Comitê de Direitos Humanos da ONU em relação ao ex-presidente Lula, que questiona justamente a falta de imparcialidade do então juiz Sérgio Moro. Ou seja, se esse caso de Baltasar Garzón abre um precedente e a ONU, esse comitê da ONU, condenou o Estado espanhol, existe, claro, uma ligação direta com o que pode acontecer em relação ao caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não digo que vai ser a mesma decisão, claro que não, cada caso é um caso, mas o fato do Comitê da ONU ter pela primeira vez tomado uma decisão de condenar um país, condenar um Estado, por conta da falta de imparcialidade do seu judiciário, obviamente abre essa possibilidade para outros casos, e aí especificamente do caso do ex-presidente. O Daniel Campos está lembrando aqui para nós que ele foi responsável pela condenação do Pinochet, foi mesmo. O Baltasar Garzón é uma espécie de Sérgio Moro, né, em relação aos crimes do franquismo. Ele conseguiu pegar, inclusive, o Pinochet por conta de crimes contra chilenos, contra espanhóis cometidos pelos... Agora, eu acho que você comete uma injustiça com o Garzón. Comparar ele com o Sérgio Moro, pelo amor de Deus. Então, essa foi só a primeira frase. Espera aí que tem a segunda frase agora. É o seguinte, ele é um sujeito que simbolicamente teria mais ou menos o mesmo lugar, assim, o locus que ele ocupa na crônica política é esse. Agora, a atuação dele tem nada a ver com a do Sérgio Moro. A começar pelo fato de que o Sérgio Moro saiu da magistratura para virar ministro da pessoa que ele defendeu no processo eleitoral. Ele criou condição para que o Lula não fosse candidato. Foi ele que abriu o caminho para a eleição do Bolsonaro. É muito diferente da situação do Garzón. Então, o que parece, não é, né, Jamil? Não é a mesma coisa, né? Não é de forma alguma a mesma coisa. O que aconteceu com o Garzón, na verdade, foi, pelo menos, o que o Comitê de Direitos Humanos da ONU vem dizendo, é que ele foi basicamente punido, o Garzón foi punido por ter remexido num passado mais do que problemático para a Espanha. O judiciário espanhol ainda é muito conservador, o judiciário espanhol ainda tem essa resistência em lidar com o passado. Vamos lembrar, até poucos meses existia um mausoléu ainda para o Franco, né? Então é complicado, a história é muito complicada, e você tem então uma situação em que ele foi expulso da magistratura e ele hoje ganhou, basicamente. Obviamente o Comitê de Direitos Humanos ele não pode ir lá invadir a Espanha e fazer o Baltasar Garzón voltar a ser juiz. Não pode. Agora, qual é a regra? A regra é que, se você ratificou os tratados da ONU, se você faz parte do Comitê de Direitos Humanos da ONU, se sua legislação interna reconhece aqueles mecanismos internacionais, e aí aqueles mecanismos internacionais te condenam, você teria a obrigação de seguir o que foi dito.
eu posso já antecipar que eu acho muito difícil que o governo da Espanha, ou que o judiciário da Espanha, refaça o processo por conta dessa pressão ou dessa decisão da ONU. Mas a decisão fica lá. A decisão fica, pelo menos, ele sabe, e basicamente o mundo sabe, que foi feito de uma forma arbitrária e injusta em relação a Baltasar Garzón.